Seja bem-vindo a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! É um prazer estar com vocês aqui nesta quinta-feira, especialmente com um convidado maravilhoso para a gente falar de um tema importantíssimo, que é objetos, traumas e memórias. Como essa energia dos objetos podem estar causando dor, atrapalhando a sua vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou esperar o meu convidado chegar para aprofundar nisso, mas se você está aqui pela primeira vez, é um prazer enorme ter você aqui. Meu nome é Pérola Laís Bittencourt, eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística e eu ajudo principalmente mulheres a se posicionarem para o sucesso na área que elas querem, seja realmente no empreendimento, na carreira, na família, em conseguir um relacionamento ou se posicionando aqui no digital. Eu ajudo várias empreendedoras a fazerem isso, a começar a se alinhar para se sentir segura e confiante, para estar aqui, para trazer as suas ideias, a sua autenticidade, entender o seu real valor para si mesmo, para que possa mostrar ao mundo. Esse é o meu principal trabalho. E neste trabalho a gente acaba muitas vezes entendendo que o que atrapalha a vida de fluir é justamente os entraves energéticos. São questões energéticas muitas vezes que não estão funcionando direito. Vamos ver se dá certo aqui. Primeira live com convidado aqui. Vamos ver. Olha! Porque eu estou em 2 páginas ao mesmo tempo. Estou em 2 canais ao mesmo tempo fazendo live. Estou fazendo eu que geralmente eu não faço. Então vamos ver no que dá. É sobre isso, gente. Mas voltando, muitas vezes o que atrapalha a gente é justamente... Opa! Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, nem acredito que Que estás maravilha, aqui. destravou o TikTok da mulher. Pois é, gente. Pois é, a gente tem que ir destravando tudo. É um prazer ter você aqui conosco, Giovanni. E, gente, eu já vou abrir aqui avisando, entendeu? O Giovanni, hoje, nosso convidado especial tá um pouco diferente hoje. Ele acabou de vir, ele tava liderando uma reunião de ayahuasca agora à tarde, então ele tá um pouco diferente. Fala pra gente como é que você tá, Giovanni. Ai, meu Deus do céu, vou falar um negócio pra você. Ai, ai, ai. Eu tô me vendo bem pequenininho aí, não sei, tem um negócio que clica aí que a gente fica grande, né? Na tela que Eu tá também tô te falando. vendo pequenininho, eu tô tentando descobrir, acho que eu já vou descobrir como. Pera aí. Aê, show de Agora quem tá bola. pequenininha sou eu, mas tudo Bom, bem. primeiramente, boa noite a todo mundo. Giovanni Tonai Nanguial aqui. Tô aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Só para dizer um negócio para vocês. Eu passei praticamente mais da metade do dia hoje numa imersão de ayahuasca. Então, eu tava com um paciente meu que tava fazendo um trabalho de desprogramação com drogas e coisa e tal. E tomei na força. Então, se eu dar uma enrolada na língua, aí vocês não se assustam. Mas é brincadeira, tamo tranquilo. Pérola, um grande prazer estar aqui contigo no TikTok, né? A gente andava no Instagram, agora a gente está por aqui, daqui a pouco a gente volta pro Instagram, agora você está no Instagram também, então é tudo excelente, né? Eu fico assim, eu com a minha idade aqui, né, de 61, aqui 6.1 intercooler, eu falo pra galera, cara, a rede social é um negócio muito top, as pessoas é que não sabem usar, né? A gente pode fazer um monte de coisa bacana, ajudar as pessoas, trazer um monte de informação de nível. Então isso é. Aê! Agora é de doido. Essa mulher é terrível, rapaz. Ela consegue cada coisa. Um dia eu vou ficar grande e vou aprender que nem tu. A gente aprende junto, né, Giovanni? Tudo é um grande desafio. Você falou, Oh, Fernanda, vamos fazer live no TikTok? Eu falei, bora fazer. Vou descobrir como, mas estamos aqui. exatamente. É a primeira que tu tá fazendo assim, né? Com 2, né? Eu nem fiz isso ainda no TikTok. Quando eu fizer, eu vou ficar assim, ó, nos botão tudo. Mas, gente, é um prazer imenso estar aqui, né, com Pérola, né? Pérola, a gente é sócio agora nos projetos legais aí. Só para falar um negócio, esse tema que a gente vai falar hoje, assim, de uma forma até breve, é um tema que aqui no Sul eu às vezes faço um workshop de 2 dias intensos, das 9 até as 20 horas cada dia,
só sobre esse tema, de tanta coisa que tem para falar sobre isso. Mas a gente vai fazer que nem fazia o cara lá da Praça é Nossa, né? Vamos dar umas pinceladas. Dá pincelada, porque esse assunto ele é um assunto muito importante, né, Giovanni? Polêmico, inclusive, polêmico também, mas de suma importância que é, gente, como é que a energia dos objetos influencia na sua vida? Eu me lembrei até de uma história curiosa, Giovanni, que eu vivia há muitos anos atrás, quando eu nem ligava para essas questões de energia. Para quem não sabe, eu fiz faculdade de letras na USP, né? E lá, do lado, na faculdade de filosofia, tinha um lugar que vendia livros, né? Livros usados. Oh, que legal. E eu adoro essas coisas assim. Sempre fui louca por um sebo. Então eu comprava muito livro ali. E teve uma vez que eu peguei um livro na mão, quando eu estava vendo os livros que tinham, e Giovanni, o livro mexeu com a minha energia. Eu não sei que energia que tinha naquele livro, mas eu senti. Sabe quando você sente até mais? Parece que a tua energia baixa. E eu falei, Sim, sei bem que é isso. só que na época eu nem ligava pra isso. Eu tinha sensibilidade de energia, mas eu já sempre tive, né? Porque isso é uma coisa que eu, né? Ai, não é que eu descobri, eu sempre tive. Só que eu não sabia me proteger. Então é aquela coisa, você fica solto pela vida. Oi, boa noite, Adriano. Você fica Aí a solto gente pela vai amadurecendo, né? A gente vai ficando mais massa e aí não deixa as coisas entrar, só sai. não deixa as coisas atrapalhar. Mas naquele momento, aquele livro, ele me intrigou aquilo. Eu falei, gente, por que um livro tá mexendo comigo se eu só coloquei a mão nele? Então, Giovanni, traz um pouquinho pro pessoal, porque parece surreal, mas isso é muito mais comum do que parece, tá, gente? Ó, vou falar já vou sair queimando chumbo, tá? Sabe, ó, os caras do sul aqui gostam de facão e de trabuca. Então, assim, gente, eu sei que vocês gostam dos familiares, né? Das antigas lá, o bisavô, o tataravô, né? E a avó e coisa e tal. Mas quando o ente de vocês já foi para a estrada azul do espírito, como a gente diz no xamanismo, honre ele sendo uma pessoa melhor na tua vida. Mas pelo amor de Deus, em prol da salvação dessas pessoas, espiritualmente, não mantenham fotos dessas pessoas nas paredes das casas de vocês. Porque isso pode ser tudo, menos honrar eles. E por que eu estou falando isso? Eu sei que um monte de gente que está me escutando aqui vai me meter o hater e vai dizer, esse maluco quer que eu tire o meu vovô da parede, do quarto, do corredor da casa. Vocês estão literalmente colocando uma âncora nos espíritos dessas pessoas e mantendo eles presos na terra. Se vocês realmente amam essas pessoas, deixem elas seguirem o caminho delas. Seja lá qual for, isso não importa. Mas deixe ela seguir o caminho dela e honre ela se tornando uma pessoa cada vez melhor para honrar o clã de formação da família. Mas se você quer muito ter as fotinhos desses entes, pegue uma caixinha dourada ou uma caixinha dessas de MDF que tem, passa tinta dourada com spray ou pinta a caixinha e abre ela, coloca as fotos lá dentro, envelopada num papel celofane vermelho, coloca uma fita vermelha bem bonita e deixa o quadrinho lá dentro. Quando você quer, coloca numa gaveta, num negócio que só você tem acesso, vai lá, hoje eu quero honrar o meu ancestral. Abre a caixinha, tira a fita, abre o celofane e fica lá olhando, meu vovô, minha vovó, meu parente que já foi, seja lá quem for, porque isso sim você está honrando. Agora, se você quiser não fazer isso, você colocar as pessoas no corredor da sua casa, você está travando a evolução dos espíritos dessas pessoas. Tá? Isso, inclusive, não é uma coisa apenas espiritual. Tanto é que a ciência que eu trabalho, junto com essa moça maravilhosa que é a radiestesia e geobiologia, a gente mede e mostra para as pessoas matematicamente a má influência que aquela foto daquela pessoa está fazendo dentro do teu ambiente. Aí às vezes você não sabe por que as coisas não acontecem na tua casa, por que às vezes tem brigas e coisa e tal. Muitas vezes são as energias espirituais que estão ali vagando dentro da casa. Gente, eu não estou falando de fantasma, tá? Fantasma é um outro papo.
Eu estou falando de vibrações de pessoas que estão nessa energia aí de fazer as coisas desse jeito. Então você tem que parar com isso e dar a oportunidade desses seres seguir o seu caminho espiritual. Esse é o meu primeiro ponto de hoje. Eu quero ouvir a Pérola, que a Pérola tem umas falas bem pesadinhas também disso aí. Não, eu não vou falar falas pesadas com relação a essa questão das fotos, tá? Mas eu vou dar alertas, porque é interessante a gente falar sobre isso por conta do nosso trabalho. Vamos falar como pessoas que trabalham com energia. Exatamente. O Giovanni, ele é radiestesista e geobiologista. E a gente mede a energia das coisas. Tudo tem energia, gente. E uma coisa importante, que o Giovanni está falando da foto, mas vamos além dessa visão da mera casa. O que simboliza uma foto? Gente, se vocês fazem um tratamento com um radiestesista ou um geobiologista, o geobiologista não vai precisar disso, mas com um radiestesista, para uma pessoa física, o que ele vai falar? Eu preciso de alguns dados seus, de coisas suas, para poder mexer na sua energia. O que ele vai pedir para você? Eu vou precisar do teu nome completo, a tua data de nascimento ou uma foto. Se você já trabalhou com isso, você já deve falar, por que uma foto? Porque uma foto, gente, carrega toda a sua energia. Uma foto sua tem a sua carga energética, porque quando uma foto é tirada, é como se, naquele momento, se congelasse a energia. Se congelasse naquele momento. Não sei se vocês já ouviram histórias antigas, que os antigos tinham medo de tirar foto. Porque eles achavam que a foto roubava a alma. Era muito comum isso. A foto, ela não rouba a sua alma, mas ela captura um momento energético. Então, ela condensa. Um vídeo também faz isso, gente, tá? Porque um vídeo, ele é atemporal. Por isso que nós podemos fazer meditações guiadas por vídeo, que serve para todo mundo, porque ele é como se não tivesse congelado uma parte do tempo que vai poder se repetir várias e várias vezes. Então, independente do momento que você esteja assistindo, é como se tivesse feito uma captura daquela energia que vai poder reverberar. Entende? Um vídeo também faz isso. Só que numa foto, o que a gente faz? A gente pega uma foto para enviar essa energia para você. Essa foto tem o seu registro energético ali. Quando você morre, esse registro não se desfaz. Por quê? Congelou aquele período de tempo ali. Então, o que o Giovanni está falando é, se você tem uma foto num ambiente, é como se você tivesse um testemunho. É como não, você tem um testemunho daquela pessoa. Exatamente. E dependendo de como tá a situação sua, da casa e desta pessoa, aquela pessoa pode ficar presa no ambiente. Aquela pessoa pode sentir que ela está sendo sempre chamada para o ambiente. De alguma forma, a energia daquela pessoa fica naquele ambiente. Então, pode ser que ela seja chamada ou que reverbere coisas que não precisariam reverberar naquele ambiente, porque a energia daquela pessoa tem uma foto que é como se estivesse chamando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O Giovanni tem histórias ótimas, porque a gente já fez um workshop junto, e esse é o momento que o povo pira. Quando a gente fala fotos na parede, é o momento que o pessoal fala, pode ficar com a energia das pessoas, as pessoas geralmente surtam quando a gente chega nessa parte. Mas, Giovanni, conta a história daquele que você falou do corredor, daquela casa que você trabalhou, que tinha corredor no corredor tinha aquelas fotos antigas de familiar. Não, aquilo não era foto. Aquilo é uma outra coisa muito mais complexa. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, eu sou um cara libriano, eu adoro obras de arte. Se eu posso ter a minha casa cheia de obras de arte, eu vou ter, né? Tipo, a minha casa atual que eu tô aqui, ela tá em uma reforma gigantesca, então eu quase não tenho quadros na casa, pouca coisa. Tenho mais gravuras de trabalho, que nem essas aqui, que são gravuras de 3D que eu uso para trabalho com as pessoas. Mas, tipo assim, eu não tenho quase quadro nessa casa aqui, porque agora tem parede que está sendo derrubada e feito troca de lugar para outro, coisa está aumentando o ambiente. Então não tem como botar um quadro, daqui a pouco tem que dar uma marretada lá e derrubar a parede, já era. Quebrou o quadro. Então o que acontece? Mas eu sempre gostei de quadro. Às vezes a gente vai e compra os quadros nos lugares meio estranhos, né? E com energias meio estranhas. Por exemplo, eu sempre falo para a pessoa, eu sou um cara que eu não tenho nada contra, tá? Mas eu não consumo nada de brechó. Por quê? Porque tem uma energia chamada imperil, que não sai quase nunca essa frequência, por exemplo, de roupas de brechó. Mas agora, falando dos quadros aqui, porque senão a gente vai criar uma polêmica aqui nessa live. Deixa a quadros de brechó para uma outra live para você fazer muitos inimigos. Tipo assim, só para vocês terem uma ideia,
tem uma cliente minha que eu fiz a geobiologia da casa dela, uma casa gigantesca, né? Uma mansão aqui em Porto Alegre. E eu estou fazendo essa geobiologia e cheguei no final da geobiologia e tinha que dar o quê? 9.000 angstroms, que é a medida padrão de uma casa totalmente próspera, saudável, com vitalidade, com energia, sexualidade das pessoas que moram na casa, tudo. Uma casa harmônica, é uma casa com 9.000 angstroms. Uma casa medianamente saudável é com 6.500 angstroms. Casas abaixo disso, que é a grande maioria, é casa que tem que ser cuidado. Então eu fiz a geobiologia porque na época que eu fui contratado, essa casa estava com 4.180 angstroms, que era uma casa praticamente que matava. Aí vocês pensam numa casa linda, tá? Dessas modernas, um apartamento de um andar inteiro, num prédio gigantesco, não era aqueles apartamentos com andar inteiro que era um apartamento de 150 metros, não, era um apartamento de quase 500 metros quadrados. Né? Era um sacado em volta de todo o ambiente do prédio, assim, de todo o andar. Aí eu fiz tudo bem direitinho, assim, né? Técnico, que nem a gente diz, né? Tecnologia. Fiz bonito, né? Aí cheguei no final, fui medir em cima da mesa, faltava tipo uns 800 anos. Eu digo, cara, mas o que tá acontecendo? Eu fiz toda a planta em casa, pô, fiquei uma semana e meia. E aí eu peguei. Hã? Não, desculpa, eu tô lendo os comentários aqui porque eu tô no Hã? Instagram e no TikTok, Ah, tá? tu vê aí, eu não vejo aqui ninguém falar nada. Então, a Adriana tá te ouvindo e ela tá falando aqui, comprei uns looks de brechó, mas não consegui usar. Acabei Ó, doando todas. tá? Aí, mas é isso, né? Tem hora que não dá. Tem coisa que não dá, gente. É engraçado isso. Principalmente quem é mais sensível energeticamente, a gente às vezes até tenta, mas a gente não consegue. Porque quem é menos sensível não tem problema. Mas quem é mais sensível, a gente sente e Exato. atrapalha. A gente sente que atrapalha. Eu comprei Não, roupa de mas brechó acho que uma vez só. Eu usei acho que uma vez e nunca mais usei. Depois eu doei. eu, não, eu ganhei um chapéu uma vez, ganhei, botei em cima da mesa, o primeiro que chegou, dei. Não chegou nem a encostar na cabeça. Pô, teve um maluco que me trouxe um cachimbo, velho, de brechó. Eu falei, mas tu tá louco? Vou botar minha boca aqui, tu maluco, nem sei quem é que fumou isso aí, daqui a pouco era um executor aí, sei lá o que, tá, um verdugo, sei lá. Porque a gente não trouxe isso. Desculpa te cortar mais de novo. Não, sem problema. Mas por que a gente fala isso, gente? Não sei se ficou claro, mas isso influencia quem nós somos, sabe? É importante. Por que o Giovanni falou, não encostou na minha cabeça? Por que ele tá falando, pode ter sido não sei quem foi? Porque, gente, vocês têm que entender que tudo é energia. Da mesma forma que se a gente deixar uma foto no ambiente, a gente está chamando a pessoa para o ambiente, se a gente usa algo que tem uma energia forte de uma outra pessoa, e essa não é uma pessoa, independente da pessoa, a energia daquela pessoa está na roupa. Então a energia que tem naquela roupa, ela influencia como a gente vai estar. Então se você tem roupas de uma pessoa que você confia, conhece, tá tudo certo, por exemplo, filhos que roubam roupas da mãe, mãe que roubam roupas dos filhos, você conhece a energia, você sabe que tá tudo certo, tá em casa, tá usando. Mas se você pegar de uma pessoa que você não conhece, não sabe quem são, não sabe o que faz, não sabe os sonhos, dependendo do tipo de pessoa, aquela energia, ela te afeta de uma forma que te tira do foco. Vamos supor, você tá alinhado, falando, não, pera, eu tô num momento de expansão de consciência, eu quero vibrar no amor, eu quero enriquecer. Mas daí você pega, por exemplo, uma camiseta de uma pessoa que é compulsiva em jogos, que perde todo o dinheiro dela em jogos, e aquela vibração está ali. Então, aquela vibração, ela vai te atrapalhar. Quem tem uma energia, tem uma sensibilidade energética maior, tipo que nem eu, Giovanni, a Adriana, que falou aqui nos comentários, a gente já sente que tá estranho, a gente não consegue ficar com aquela roupa ou com aquele objeto que a gente fala, isso aqui não tá legal. Então eu não vou usar isso. Agora, quem não tem esse nível de sensibilidade vai usar, vai sofrer influência, mas não vai entender que a mudança que ele tá, de comportamento que ele tá tendo vem por conta da influência do objeto. Não é algo tipo, nossa, por que eu tô estranho? Isso acontece. É como se você tivesse com uma má influência, uma companhia, uma má influência andando com você sem você perceber. Pérola, diz aí pra mim, assim fica melhor ou com o ring light? O ring light acho que fica... Peraí, desliga o ring light mais uma vez. Sem o ring light eu vejo melhor o seu rosto. Ah, eu tava com o reflexo na lente do meu óculos, eu não consigo nem enxergar direito. Vou deixar assim, então, maravilha. Ficou melhor assim agora, eu tô me vendo também.
tava pensando, será que é minhas visões do ayahuasca que estão me vendo com as coisinhas girando nos óculos? Pô. Mas assim, gente, assim, continua. Vou voltar aqui, né? Ela me tira do foco e eu volto igual, mesmo na força. Então, assim, ó, aquele caso que eu falei, essas pessoas dessa casa, eu perguntei para elas, tem alguma coisa que aconteceu na casa em algum momento? E aí as pessoas, não, assim, tipo, a minha mãe ficou doente aqui, depois foi falecer no hospital, mas nunca voltou aqui para casa, coisa e tal. Aí eu, tá, maravilha. Aí eu peguei e pendulei umas questões que eu tava olhando na parede, né? Que eram uns quadros. E perguntei, e esses quadros? Que eram uns quadros, assim, tipo, sabe aqueles quadros sequencial que eles são feitos para grudar um no outro e complementar uma imagem grande? Era um negócio assim. Aí eu perguntei, e esses quadros aqui, de que vocês compraram onde? Ah, esses quadros aí é uma história, diz a mulher. Eu, eita, rapaz. Ela falou, esses quadros aqui, o meu marido quer que eu deixe aqui, porque é de um tio dele que faleceu há muitos anos atrás. E é o seguinte, esse tio, você sabe que a gente é de família judia, né? Eu digo, ah, interessante. E esse tio dele foi preso e ficou encarcerado em Auschwitz. E eu, hã? Aí ele era pintor. E eu, hã? E aí ela disse assim, e ele, para não morrer na câmara de gás, ele pintava quadros e dava pro alto comando alemão. E eu, hã? Aí, tipo assim, tá, mas e esses quadros? Esses quadros foi uma época que depois que ele faleceu, a família conseguiu resgatar no governo alemão e trouxe para cá. Os quadros eram tudo assim, preto, cinza, azul escuro, cara, umas cores, umas formas tão estranhas. E eu olhei aquilo e fiquei assim, só um pouquinho, e liguei para minha professora. Clenier, me ajuda. Aí a Clenier falou, eu disse, tem uns quadros aqui, então eu vou abrir uma call vídeo contigo aqui no WhatsApp para tu ver. E fui filmando. Eu fiz tudo direitinho na casa, que nem eu combinei contigo. E a casa não chega a 9 mil. O que é isso aqui? E eu assim, com o celular, assim, filmando. E ela falou, que quadros são esses aí? Eu disse, ela falou que isso aqui foi pintado dentro da cadeia de Auschwitz, lá na Alemanha nazista. E ela falou assim, tu tá de brincadeira comigo? Eu disse, sim. Aí ela falou assim, cara, tira os quadros da parede, põe uns pontos vermelho e azul atrás deles e vamos ver o que acontece. Rapaz, tu não acredita. É umas bolinhas assim, desse tamanho assim. Eu botava atrás dos quadros, começava a pendular e aí eu ia eu tô sem ela aqui, a minha régua de bobs. Ia na régua de bobs, media, aumentava 100, 150, 200. Quando eu terminei o último quadro, fechou os 9 mil. Eu falei, rapaz do céu, eu ia ficar o dia inteiro lá fazendo negócio, não ia conseguir. Então vocês veem o poder de um quadro que era de uma pessoa da família, mas que essa pessoa acabou morrendo depois, né? Não foi, ele não morreu em Auschwitz, mas ele pintou esses quadros em Auschwitz e esses quadros estavam lá. Imagina a energia que esses quadros têm. Aí então, tipo assim, cara, a gente vê uns negócios assim que é de arrepiar às vezes, entendeu? E tu precisa, aí é que tu precisa mostrar pra ti mesmo se tu tá estudando o material que tu trabalha. Porque isso aí é uma coisa muito difícil de tu achar. E quando tu acha, às vezes ele não consegue terminar o equilíbrio do teu ambiente, tá? Vou dar um exemplo outro pra vocês bem interessante assim, ó. Todo mundo aqui já ouviu falar em pessoas que guardam objetos grandes, né? Tipo assim, um familiar tinha eu conheço aqui no sul aqui uma pessoa que tem isso pra fora aqui. Tem silos, né? De moer milho, coisa e tal. E aí a pessoa guarda lá a coifa do negócio, tá? O negócio já tá mais enferrujado que não sei o quê. Ela deixa pendurado num arame lá em cima no telhado dos silos, aquilo. E aí dá acidente toda hora no lugar. Mas é coisa caindo em cima da cabeça de operário, é lâmina que corta a mão de um, e não sei, é só loucura. Aí o cara, os Giovanni da vida são contratados para ir lá fazer a geobiologia. Eu chego lá e eu tenho uns problemas, né? Eu tenho uns problemas de hardware no corpo. As minhas costas aqui, ela dá umas arrepiadas, mas as ganha. E aí alguém morreu aqui? Começo a fazer umas perguntas assim, alguém se acidentou aqui? Semana passada. Semana passada. O que aconteceu? Um funcionário perdeu os dedos de uma mão na serra elétrica. Aí eu falo, ele tá aqui? Né? Ele tá aqui. Aí o cara vai lá, aparece lá com a mão assim, né? Cotou.
Aí eu chego lá e pergunto, o que que aconteceu? "Não, eu sempre trabalhei no negócio, daqui a pouco a serra simplesmente se movimentou assim, de um jeito, e cortou meus dedos fora. Aí eu começo a analisar o negócio. Aí eu olho pra cima, sabe? Parece que um anjo pega na minha barba e faz assim, dá uma olhadinha pra cima. Aí eu olho pra cima e vejo aquela coifa lá, feia pra caramba, aquele troço tudo enferrujado lá em cima. E eu pergunto, e aquele negócio lá que ele tá fazendo aqui? Ah, aquilo lá é do ex-dono da fazenda, que era o tataravô do dono daqui agora. E aquilo ali tá pra quê ali? Tipo, só pra demonstração? O que que é? Não, aquilo ali eles guardam porque eles têm um carinho com o homem, pra lembrar que ele que foi o que comprou a fazenda, não sei o que. Mas não usa pra nada, aquilo lá tipo ferro velho, assim. Pra eles tem um valor estimativo. Aí eu falei, vamos fazer uma experiência, eu vou falar com eles. Aí eu chego e chamo os donos da casa atuais, são os parentes dessa pessoa dona da coifa, e tira ela de lá. E coloca ela num outro lugar bem longe. Em uma semana, 15 dias, nada de acidente, um mês, nada de acidente, coisa e tal. E aí? E aí, gente? O que, que a gente diz para essas pessoas? A minha função é complicada. Às vezes a gente tem coisa que a gente não consegue dizer, porque, imagina, eu vivo falando para Pérola, a gente vai lidar com as crenças das pessoas, imagina, dependendo do tipo de pensamento filosófico, espiritual da pessoa, tu não vai conseguir dizer isso para a pessoa. A pessoa Mesmo vai dizer, você é louco, cara, você é louco. Entendeu? né, Giovanni? É aquela coisa, tipo, às vezes a pessoa até acredita, mas ela tem um apego tão grande àquilo que ela não vai soltar. E a gente tem que respeitar. O pessoal aqui, enquanto você começou a falar dos quadros de Auschwitz, o pessoal aqui em pânico, aqui nos comentários, só aquelas carinhas de meu Deus. Mas gente, a gente não sabe por onde passou as coisas que entram na nossa casa. E o Giovanni tá falando de coisas assim, mas, por exemplo, herança de família. Mas às vezes é um presente que entra na sua casa. Já aconteceu de cliente, porque assim, eu também faço, cuido de energia de casa. Só que com a radiestesia, não com a geobiologia, né? E aí tava lá fazendo, vamos lá, vamos melhorar a energia dessa casa. Ai, pera, tem uma coisa estranha. Eu falei, tem uma coisa estranha na energia dessa casa. Daí a gente vai, né? Eu tava até falando, tava tratando, já contei a história pro Giovanni, eu tava tratando uma pessoa que tava, tipo, já tinha cuidado da casa, tava cuidando dela, tava tudo certo. Daí começou a dar um monte de coisa errada. Falei, pera, nossa, tá começando a dar um monte de coisa errada. Eu falei, mas a gente cuidou da casa, cuidou de você, o que tá acontecendo? Da onde tá vindo brecha energética? Pera, porque quando tem brecha energética, ou é a pessoa ou é a casa. A gente já sabe disso. Ou a pessoa desequilibrou em alguma coisa, ou a casa tá com algum ponto. Daí eu conversando com a pessoa, falei, pera, entrou alguma coisa nova na casa? Daí vamos medir as coisas que veio. Ah, não, meu marido trouxe isso, aconteceu aquilo, vai. Não é. Daí eu falei, pera, olha, não entrou. Eu falei, das coisas novas tá tudo certo. Ah, pera, lá realmente não entrou nada, mas lembra aquele negócio que você tinha falado da outra vez? Era um presente que ela tinha ganhado. Que você tinha falado pra mim, pra eu tirar, que tava atrapalhando. Eu falei, lembro. Eu tirei uma parte, mas eu não tirei tudo. Eu falei, mulher, é isso aí que tá atrapalhando, tá abrindo brecha para entrar energia. Ela falou, não, mas é que eu tava preparando para doar. Eu falei, joga isso fora, você vai levar a energia negativa disso para outra pessoa. Joga isso fora, desfaz disso, isso daí é que tá abrindo brecha para que a energia negativa chegue. Por quê, gente? Vocês têm que entender uma coisa. Um objeto Agora é um momento pesado, né, Giovanni? Agora chegou o momento que o Giovanni falou que eu trago umas coisas assim, porque eu trago aquela coisa, fracos de coração, esse momento, fechem os ouvidos. Assim, tipo, que é a parte de o que acontece, gente. Tudo na vida é energia. E a gente tem que entender que a gente pode colocar energia no que a gente quiser. Só que a gente pode colocar uma energia de amor ou uma energia de ódio. Ou, tô preparado, o pessoal falando aqui já. Energia de amor, uma energia de ódio. A gente pode colocar uma energia para que aquilo destrua um lar. Uma pessoa pode te dar um presente que a energia que ela coloca naquele presente é uma energia de tipo, eu quero que você se lasque, eu quero que a sua família acabe. E isso é real. E eu preciso dizer isso porque as pessoas falam, isso não existe. Gente, existe. Existe e tem de monte. A diferença é o quanto você está aberto para que essa energia te atrapalhe. É isso que muda. Por quê?
É sobre isso, a gente tem que ser muito sincero. Por que o meu trabalho e o trabalho do Giovanni existem? Porque nós somos pessoas que a gente entende a energia e a gente chega em você e fala, então, tua vida tá travada por conta deste bloqueio energético, vamos tirar? Tua vida tá travada porque você não tem esta proteção energética, vamos colocar? Então a gente alinha você, alinha a sua casa e te dá ferramentas para você se proteger para que as intenções das outras pessoas não interfiram em você ou interfiram o mínimo possível. Porque às vezes, dependendo do teu ambiente, é difícil falar que não vai interferir em nada. Mas interfira o mínimo possível. E a gente tem que entender, gente, que nem todo mundo gosta da gente. Desculpa te falar, se você não sabia disso nesse momento da sua vida, eu tenho que dizer pra você que nem todo mundo gosta de você, tá? É difícil, eu sei que é difícil, mas nem todo mundo gosta de você. E às vezes tem pessoas ao seu redor que parecem que gostam de você, mas não gostam. Então elas dão coisas pra você com intenções. Tem gente que faz só intenção, tem gente que faz o que nós no Brasil chamamos de um trabalhinho maroto. Eu já atendi gente, tipo, eu já atendi gente que eu tava falando, olha, tem coisa na tua casa. Daí eu falei, Sabe como é que a gente chama aqui no Sul? Uma plantada. tem uma plantada. Aí, ó, a gente vai até o final do ano. Vamos ver quantas palavras para trabalho a gente vai descobrir. Foca aí, pode mandar pra gente. A gente aceita, bota nos comentários. A gente aceita aqui. Mas é importante Não a gente... vale botar despacho, isso a gente já conhece. A gente já conhece, a gente quer palavras novas. A gente quer palavras novas. Serve em outros países também, tá? Pode colocar como é que fala no seu país, se você tá vendo de outro país e entende português. Coloca aqui que a gente quer saber. Mas, enquete boa, né, Giovanna? A gente engaja assim. Mas é importante a gente fazer isso, porque eu já trabalhei com uma pessoa, por exemplo, que a gente estava trabalhando a proteção da casa dela e nada funcionava. Falou, olha, não, a gente fazia as coisas e não funcionavam. Daí eu fui começar a ver. Fui falando, vamos analisar direito. Daí eu falei, olha, tem energia negativa nessa casa. É coisa que foi colocado. Tem coisa que funciona tipo que nem um voodoo. Eu falei, é como se fosse um voodoo. Tem que tirar. Daí vai, é isso. A pessoa me mostrava a foto, eu falei, puta, é isso. Manda embora. Daí aquela coisa assim, tipo... É sobre isso, gente. Essas coisas, eu geralmente não trago isso no ao vivo, mas eu tô começando a trazer. Mas isso é real, gente. Isso é real. Por quê? Pode falar. Tem um objeto que eu vou falar aqui rapidinho. Não vou longe, porque isso aí... coração, porque eu já vou até porque isso aí que eu vou falar aqui é um tema de uma oferta que daqui a alguns minutos Pérola Bittencourt maravilhosa vai falar de uma oferta minha e dela para vocês. Mas o seguinte, estás sem namorada? Estás sem namorado? Não vou perder o dia de hoje, né, Pérola? Dá uma olhadinha no teu celular se tu não tem fotinho do ex ou da ex lá. Dá uma olhadinha se no teu Google Drive não tá cheio de fotos dos teus affairs, né, que tu teve nos últimos anos. Aí a tranqueira também é pelo digital, galera. Aí tu não sabe que tu não arruma gente nova, porque tu tá com a casa lotada, o celular tá abarrotado de foto, tu lá beijando cabra, ela beijando tu, e tu não sabe por que não entra uma pessoa nova na tua vida. Pô, libera, já foi, virou passado, passado não move nada. Só tem 2 lugares que tem passado que o passado conta, museu e cemitério. Tu não quer ser do cemitério, não quer ser museu. Museu vai ficar pra titia, pra titio, então libera as fotinhos, tá? Dica boa, hein? De grátis hoje aqui. Mas lá na oferta da Pérola a gente vai falar disso aí de uma forma profunda. Tá? Eu achei que você ia chutar o balde. Eu pensei que você ia falar do colchão. Do colchão a gente fala daqui a pouco. Guarda aí do colchão, porque já que o Giovanni tá chutando o balde, eu vou mais longe. Guarda a informação do colchão. Barbaridade, a competição hoje aqui tá pesada dos dois terapeutas. Tá competindo pra ver quem assusta mais vocês. Que loucura! Isso aqui não é uma live, isso aqui é um quiz. Um quiz. Aquela coisa. Se você fazer tudo, infelizmente você não vai ganhar um prêmio, tá? Se você tá ticando tudo que a gente tá falando, você não ganha prêmio. Aí aqui você procura a gente pra gente te ajudar, tá bom? O seu prêmio é que você... Sacanagem, hein? Pô, tu tá cruel hoje, hein?
Eu aqui na força e tu tá só atirando de sniper. Você que falou que era pra gente se divertir na live de hoje, a culpa é sua. Ô louco, meu. Sempre, né? A culpa é Sempre. dele. Ele falou, Pérola, eu estou assim hoje, vamos nos divertir, vamos fazer uma live divertida. Só que quando você fala se divertir pra mim, dependendo dos momentos, eu não sei brincar. Esse é um daqueles Esse é um daqueles Ah, momentos meu Deus do que céu. ela não sabe brincar, porque, tipo, gente, isso é muito real. E eu falo isso de verdade, assim, eu me divirto com isso, não porque eu quero ser um mal, mas é porque eu prefiro lidar de uma forma divertida do que lidar com a parte do terror. Porque isso, infelizmente, agora é sério, gente. Quando as pessoas trazem esse Agora é tipo. sério, Lúcio. Agora Agora é é sério. sério. Agora é sério. Quando as pessoas trazem esse tipo de tema, elas trazem de uma forma completamente aterrorizante, né, Giovanni? É aquela coisa com tipo, meu Deus, você não pode sair de casa, nada pode entrar na sua casa. E sim, a gente tem que tomar cuidado, mas eu trago essa parte divertida com leveza, por quê? Porque, gente, a vida tá aí. Se eu for trazer, você não vai fazer nada. A realidade, se a gente for falar do mundo energético da forma que é pra. Você não faz nada, você bitola e nada é feito, porque tudo pode dar um grande problema na vida das pessoas. Então a gente tem que lidar com leveza, que a questão é sim, pode dar problema? Pode, mas o que você quer lidar? Como você quer mudar? Você quer mudar porque também é sua escolha. A gente tem que deixar isso muito claro aqui. Tem coisas, como a gente falou, a gente trabalha com coisas que a gente sabe que tem que sair. Você vai querer tirar? Aí é problema seu. A gente só avisa. Exato. Entendeu? Você não é obrigado a nada, mas a gente tem que falar a real porque às vezes a tua vida não anda porque tem alguma coisa na tua casa que tá travando. Teve uma pessoa que eu atendi, foi recentemente. A pessoa atendia a pessoa, ela falou, Pérola, tava tudo indo bem, eu tava viajando, eu voltei pra casa, tudo travou. Eu falei, eita, a gente tava fazendo tudo bonitinho, deixa eu ver como é que tá a casa. Eu falei, botaram um trabalho dentro da sua casa que foi colocado quando você saiu daí, porque você sustenta a energia dessa casa de proteção. Você saiu, deixaram entrar. Ô louco. Porque, gente, acontece, às vezes, dentro de uma casa tem uma pessoa que realmente cuida daquela energia, mas a outra pessoa não. Então, a pessoa que cuida da energia, quando ela está naquele ambiente, ela sustenta a energia daquele lugar. Por quê? Se tem alguém de olho, é como se ela tivesse de olho e falou, ó, energia ruim aqui não entra, eu não deixo. Por quê? Você comanda o que entra e o que sai da tua casa. Isso é muito importante. É verdade. Você comanda. Na real, é isso. E só que assim, quando ela saiu da casa, ela foi viajar por alguns dias, ficou só o companheiro dela em casa, o companheiro não tá nem aí pra essas coisas. Então deixou entrar. Daí eu falei, então, tem um trabalho aí, alguém foi aí com uma intenção e deixou aí. Quando a gente fala trabalho, entenda, pode ser um trabalho feito no sentido assim, sim, mas uma intenção já serve, gente. Praga, maldição, essas coisas, isso às vezes é mais perigoso do que alguém botando um despacho na rua. Se tem um trem que tu sabe muito bem, porque na radiestesia a gente descobre isso fácil, que faz um dano colateral bem pesado, é a emissão de intenção, pensamento de pessoas invejosas. Nossa! Tu mete um trem de uma pessoa dessa dentro da tua casa e a pessoa começa, ai, que quadro ali, eu queria ter um igual. Meu pai, Oxalá. Quando tu vê, na outra semana tua casa começa a travar tudo, teus negócios caem, coisa e tal. E eu sempre, tem gente que diz assim, ah, isso é crença. Eu digo, é? Pois é, então, por que começou a cair tudo que tá dentro da casa de uma hora para outra? Começou a brigar com tua mulher, começou a bater nos bichos da casa, fazendo um monte de treta, um monte de treta pesada. Justamente por quê? Porque não é uma crença, é um campo vibracional ao qual, por tu estar sem defesa, tu perde a escuderia e entra a energia. Exatamente. Tem que mudar o quântico disso aí, né? E é sobre isso que é a nossa oferta que o Giovanni estava falando. Agora é o momento. Então, vamos lá. Se você quer aprender, descobrir como é que você faz para que esse tipo de coisa não aconteça com você, nós temos uma oportunidade. Por quê? Porque eu e o Giovanni, nós nos juntamos para ajudar pessoas a justamente entenderem como elas fazem para proteger a energia pessoal e a energia da casa delas, para que elas evitem ataques energéticos, que a energia seja drenada, consigam ter mais foco, consigam ter mais qualidade de vida, porque quando você tem problemas na tua energia, tanto da tua casa quanto pessoal, a sua vida trava. Muitas vezes eu atendo muito com prosperidade. Quem acompanha as minhas páginas sabe disso.
Gente, tem coisa que a prosperidade está travada por quê? Porque a casa está travada. Essa pessoa, por exemplo, que eu fiz esse trabalho, Giovanni, que eu tirei o trabalho da casa dela, falou, Pérola, deu 4 dias. O dinheiro que estava para entrar aqui não entrava de jeito nenhum, entrou. Porque, às vezes, as coisas não estão vindo por conta de um problema energético, que poderia não ter entrado se você tivesse barrado essa energia de entrar. Então, eu e o Giovanni, a gente vai criar um workshop bem específico, direto ao ponto, para quem realmente quer aprender. Pera lá, não faço ideia, não sei por onde começa, a gente vai explicar o início de como você começa a proteger a sua casa e a tua energia de pessoal de uma forma prática, assertiva, sem enrolação, sem mimimi, sem aquela coisa do tipo, você tem que, quase você tem que vender sua alma para proteger sua casa. Não tem nada disso aqui. A gente vai fazer direto ao ponto para que seja fácil. Para que, sem assustar, não, é só o que você tem que fazer de uma forma simples e prática para você colocar no seu dia a dia, porque a gente tem que ser muito claro. O que protege a sua casa é o que você faz no seu dia a dia. Então a gente vai trazer essa noção inicial para quem quer começar a proteger. Vai ser um workshop assim, nossa, a gente está preparando com muito amor, com muito carinho, a gente está muito animado para esse workshop. Ela não vai falar o valor agora, porque é muito caro, eles vão sair tudo da live. Você quer contar? Pode contar, porque não é caríssimo. Pode falar. Não, pode falar. Olha, gente, é um valor caríssimo. Você vai ter que vender sua casa. A gente vai fazer esse workshop por um valor... Olha, eu não sei aí em São Paulo, mas aqui não dá nem pra fazer o básico. Você não compra nenhuma pizza com isso. Aqui em São Paulo você não compra pizza. Você não consegue fazer uma compra do mês, nem uma compra básica. Quem dirá... Mas então, voltando, tá vendo? Por isso que a gente dá problema, gente. A gente não consegue, a gente dá muita risada. Mas voltando, o workshop, a gente só faz por um valor realmente de troca simbólico de R$97, gente. E a gente tá fazendo esse valor, é um valor de graça, assim, se a gente fosse falar assim, vai. Eu não vou aparecer no dia da aula. Você vai sim, porque você vai. É brincadeira, é brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Gente, a gente fez esse valor, é um valor ridículo, a gente sabe. Pelo que a gente vai entregar, é um valor ridículo. Mas a gente escolheu fazer um valor acessível para que qualquer pessoa que queira aprender como cuidar de si mesmo da sua casa não tenha desculpa de falar que não dá para fazer. Porque eu e o Giovanni, a gente trabalha com várias coisas. E nosso trabalho, a gente não é barato, gente. Desculpa. Você que tá... Não é. Então, mas a gente falou assim, a gente quer que o máximo de pessoas possíveis consiga ter acesso ao que a gente tem. Porque isso faz parte. Uma coisa que as pessoas não entendem, quanto melhor as pessoas estão, melhor o mundo está. Porque tudo é energia. Então, se você tá bem, tua casa fica bem. Teu filho fica bem. Teu companheiro fica bem. O pet fica bem. Principalmente o pet, meus amores. Tem pet, eu atendo pet também, às vezes, por conta da questão da casa. O pet tá doente por quê? Porque o dono tá doente. Então a gente tem que falar sobre isso. Então é R$97, a gente vai fazer, vai ser em agosto, é dia 26. 26. Dia 26 de agosto, a gente vai fazer às 8 horas da noite, né, Giovanni? É às 8 no dia 26. Horas. Hã? Às 20 horas. Às 20 horas, no dia 26. Vai ser prático, direto ao ponto. E a gente já avisa que vai ser de 2 horas a 2 horas e meia, porque a gente não se aguenta. Porque se deixar a gente fica mais. Mas a gente estipulou, no máximo 2 horas e meia se vira para entregar. Assim, tipo, condensa. Vai ser assim, ó. Tipo Enem. E quem vai entrando, antes de quem já tá entrando, tá ganhando uma meditação guiada minha para já ir fazendo a limpeza energética pessoal. Para já ir se cuidando neste período. Então, se você tem... Eu também vou dar um presente, mas eu não vou falar agora. É assim, né? Tá bom, não vou também. Só na hora quem for vai ganhar o presente lá. Quem for vai ganhar um presente. Então, se você tiver interesse, manda mensagem pra gente no privado ou deixa um eu quero aqui abaixo que depois a gente conversa com vocês.
para vocês garantirem esta oportunidade, tá? Vai ficar gravado, tem gente que já me perguntou, vai ficar gravado, tá? Vocês vão ter o acesso por essa gravação por 1 ano. E vocês vão ter, obviamente, muito mais informação do que isso. E para quem perguntou, sim, a gente vai fazer algo mais aprofundado, porque tem gente que tem interesse em aprender a fazer o que a gente faz, não necessariamente para trabalhar, até para trabalhar, mas para poder cuidar da própria energia, fazer a medição e tudo mais. A gente vai criar depois uma mentoria mais específica. Mas primeiro a gente achou que era melhor criar algo que fosse prático para qualquer pessoa que só quer pelo menos saber o básico para se cuidar, sabe? Né, Giovanni? Gente, ela tá mentindo, a mentoria tá quase pronta. Giovanni, o que você tá me entregando hoje? Para de me entregar. É a força da ayahuasca. A gente tá fazendo. Eu tô fazendo suspense aqui, me deixa fazer o suspense. Não está. Não, tá. Ok, tá quase pronto. Não, mas vai. Gente, sério. Vai ser assim, ó. Quem for nesta aula que a gente vai dar aí, do workshop, lá vocês vão ter uma palhinha. E essa palhinha já vai dar pra fazer muita coisa legal. Agora, depois, quando a gente for lançar uma coisa mais potente, aí vocês vão sair de lá com um ferramentário poderoso. Vão ter você tem noção, muitos PDFs, né? Depois a gente vai fazer os negócios. Eu tô pensando em levar até um elixir básico de vitalidade pro workshop. Até como cria um basicão, assim, eu tô pensando em levar. Isso eu só vou contar lá. E é sobre isso. Porque, gente, tem várias formas de a gente cuidar da nossa energia. Uma das formas é o que você tá bebendo. Tá? Só para dar um spoiler de uma das coisas que eu vou trazer lá. Eu vou levar um elixir simples que você pode fazer para ter mais vitalidade. Porque cuidar da sua energia é isso. A gente tem que cuidar de vários ângulos. Mas é isso, meus amores. Mas eu quero só comentar uma coisa aqui para deixar a pulga na orelha, porque lá no workshop eu vou falar bastante disso. Gente, din-din. Todo mundo aqui eu acho que gosta de dinheiro, né? Não tem nada de errado gostar de dinheiro. Eu sempre falo, espiritualidade e dinheiro andam junto. Quando elas andam separadas, tá tudo errado, tá? Mas só para você ter uma ideia. Se você tem, e a gente vai falar e vai encerrar a live. Ó, se você tem documentos em casa, olha a cara da perna. Documentos em casa que já passaram de 5 anos, juridicamente eles não servem mais para nada. Eu conheço pessoas aqui no sul que guardam documentos de 1 século. Então isso aí virou peça de museu. Reúne tudo, faz uma bela de uma fogueira e queima tudo. E só fica com os de 5 anos para cá. Por quê? Juridicamente só conta assim. Agora, se você tiver com documentos que estão ligados a dinheiro, principalmente, e você mantiver isso muito velho dentro dessa casa e não serve para nada, aí você vai descobrir por que o teu dinheiro não cresce. Tá? Beijo! Beijo! Beijo do gaúcho! Beijo do gaúcho! O Giovanni, quando eu fiz essa cara, porque eu já conheço. Quando o Giovanni começa, eu falo, ele vai dar aquela informação que vai acabar com a noite de alguém. Aquela coisa assim. Mas. Fala pra mim se tem alguém aí no Instagram falando, que aqui eu não vejo nada, mas aqui o pessoal se aquietou. Mas já que você também, eu fiquei de falar do colchão, lembra, Giovanni? Eu não esqueci. Tu vai falar do colchão? É óbvio. O pessoal ficou aqui até o final. Quem ficou até o final tem que ouvir sobre o colchão, já que a gente tá falando de objetos, não é mesmo? Pra encerrar, daí a gente dá o beijo e a gente finge que nada aconteceu. Gente, colchão. O Giovanni deu o exemplo, o Giovanni já tá rindo, porque ele já sabe. Ai, meu Deus. Lembra? Vamos lá. O Giovanni falou o seguinte, sabe aquela foto marota sua com seu ex? Ele tá no seu celular? Ele tá na sua galeria? Agora vamos para algo mais profundo. O seu colchão. Eu vou fazer uma pergunta um pouco íntima aqui. Não precisa me responder. Aguarda aí. Quantas pessoas passaram pelo seu colchão? Essa é uma pergunta. Como eu falei, não precisa responder nos comentários. No final da live ela dá essa paulada aí com um chaco na cabeça das pessoas. Mas a gente não tá querendo explicar o que vai acontecer no workshop. A gente tem que trazer exemplos práticos. Por que eu tô falando isso? Gente, o Giovanni já tá morrendo ali. Gente, sim, agora é sério. Agora é sério. Você pode não estar conseguindo a pessoa
na sua vida, porque a energia das pessoas com quem você se relacionou, que está no colchão, está atrapalhando a sua energia de abertura de relacionamentos. Tá bom? E colchão não dá pra limpar. Tá bom? Dá sim, tu passa vinagre, álcool, coisa e tal, bota no sol. Diz que sai todos os aspectos do outro que deitou. Mentira, não sai nada. Impregna na espuma mais aí. Colchão, ele é uma das coisas que a gente não consegue eliminar. Porque tem objeto que a gente consegue. Colchão não dá. Pérola, quero me ver. Eu tive um déjà vu aqui. Você quer contribuir, né? Não, déjà vu, sabe? Essa live de hoje tá aqui no TikTok, a primeira vez. A gente vai ser banido ou vai estourar a boca do balão. Assim, ó. Sério, eu vi uma coisa aqui. No ano que vem, 2026, escreve aí, ó. Eu não vou profetizar, tá? Porque se eu profetizar, a gente vai ter que estar um do lado do outro depois. Nós vamos acabar fazendo um stand-up comedy presencial aí em São Paulo de radiestesia e geobiologia com piada. Eu quero. Esse daí. Vem um monte de ideia louca aqui, mano. Tá doido? Bora conversar, porque isso eu topo. Eu topo de verdade. Eu quero. O louco não faz isso que eu bolo mesmo os textos e vou aí. Olha o tipo de live que a gente tá fazendo. A gente tá um pulo de fazer um stand-up comedy. O pessoal deve estar revoltado. Esses dois malucos entendem tudo, estamos contando esse monte de coisa. E a gente faz o quê agora? Ué, vem pro workshop, pô, já aprende um pouco. Caro pra caramba, vende a casa, R$97. E é sobre isso, gente. Depois que a gente talvez tenha acabado com a noite de algumas pessoas essas informações, é sobre isso. Isso aqui é por seu bem. É pra você entender. Juro que eu que tô fazendo a live, eu tô louco pra ver a gravação. Ô louco, rapaz. Gente, eu e o Giovanni, quando a gente se junta, a gente faz isso. A gente não. Vai lá, hoje a gente superou qualquer outra live que a gente teve. Eu não sei, porque aquela outra lá que a gente finalizou falando da geladeira foi a mais. Aquela também. Eita, rapaz, aquela foi top. Se você não sabe do que eu estou falando, se você não assistiu as lives anteriores, lá no meu YouTube, o @PérolaBittencourt Autoestima, tem uma playlist com todas as lives que eu e o Giovanni já fez. E teve uma live, que foi a live, se não me engano, que a gente falou sobre geobiologia e Feng Shui. Sobre essa live que a gente falou, aquela live, olha, tem um monte de voador e a gente acaba com uma que a gente estragou a noite de muitas pessoas, que naquele dia, eu tenho certeza que eles foram, Giovanni, fazer compras no iFood e não abriram a geladeira. Até veio aqui uma ideia. A gente pode fazer aqui no TikTok, no teu ou no meu, uma live falando assim: geobiologia versus Feng Shui. O bonito e o prático. Vamos marcar. O TikTok também precisa saber. E é sobre isso que finalizamos aqui hoje. Foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco. A gente se diverte, a gente traz esses assuntos sérios de uma forma leve, porque é assim que a gente escolheu, tá, gente? Faz hora que eu não fazia uma live que ia desopilar tanto meu fígado. Meu fígado tá alegre, assim, tá assim. Tá louco, velho. A gente se diverte junto. E a gente faz live toda semana. Geralmente a gente faz de quarta-feira às 8h30. É que essa semana, como estamos nessa vibe aí da ayahuasca, ele, na verdade, a gente trocou pra hoje, quinta-feira, às 7, que é o dia que eu faço lives, o podcast, entre outras lives. Inclusive tem podcast na semana que vem, Fofocas Terapêuticas lá no YouTube. Assista que vai ser muito bom. Mas toda quarta-feira a gente se junta às 8h30 pra fazer lives. E a gente vai, em vez de fazer tanto no TikTok quanto no Instagram, para que todo mundo tenha acesso a essas informações, porque cuidar da energia pessoal e da casa, gente, é algo muito sério e precisa ser feito para as pessoas terem mais qualidade de vida, sabe? Esse é o nosso propósito, ter pessoas com mais qualidade de vida. Você quer ganhar dinheiro? Meu amor, você tem que cuidar da tua energia pessoal e da tua casa. Não tem jeito, tá? E é sobre isso. Em breve, Pérola Bittencourt no @Giovanni Mentor TDNA no meu Instagram. A cara dela. Não, é que tá vindo uma mensagem do TikTok aqui, peraí, que a inatividade aqui tá falando que a minha live vai cair
Mas é porque eu não tô mexendo, acho que como eu não tô mexendo na tela, eles estão falando que estão achando que tá aberto sem nada, Então entendeu? vambora, fecha aí. Agora que o TikTok já falou também, então, acho que tá na hora, então a gente vai. Um beijo. Boa noite!